Eu sou o professor Sérgio Amadeu e nesse quadrimestre suplementar nós estamos ministrando a aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E aqui eu vou conversar com vocês sobre um importante pesquisador, filósofo da ciência, historiador, físico, que se chama Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é autor do livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Nós vamos entender a crítica que ele faz ao positivismo lógico e a determinadas visões de que a ciência era um projeto que toda a sua evolução e as influências que ela recebia se limitava às teorias e às fórmulas que ela mesma trabalhava. Então, é importante que vocês leiam o texto que a gente indicou, está lá no nosso blog, né, da Estrutura das Revoluções Científicas, o texto do próprio Thomas Kuhn, e eu vou aqui compartilhar uma tela para ficar mais fácil acompanhar a nossa discussão aqui, a nossa evolução, né? Então, vamos lá. Nós vamos discutir, então, a visão desse filósofo da ciência, que era físico, né? Que é o Thomas Kuhn. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela inteira. Então, vamos lá. Esse aqui é o Thomas Kuhn mais jovem, né? E esse aqui é o livro, a edição em português, uma das edições desse clássico, né? Da teoria sobre a ciência, né? Da epistemologia, que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Bom, então o Thomas Kuhn, ele, vamos dizer assim, ele foi um físico, né, e um filósofo da ciência norte-americano. Ele nasceu em 1922 e veio a falecer em 1996. Ele tratou da história da ciência e filosofia da ciência. E ele construiu, portanto, uma obra que foi um marco, né, na análise do desenvolvimento científico, de como a ciência se desenvolve. Para o Thomas Kuhn, o desenvolvimento de uma disciplina científica, ele segue uma lógica, ele ocorre desse modo aqui. Ó. Você tem uma fase pré-paradigmática, a gente já vai ver o que é o conceito de paradigma, que é o conceito fundamental para entender o pensamento do Thomas Kuhn, mas ele diz que existe uma fase ainda pré-paradigmática. Depois, quando se estrutura um paradigma, você vai ter a fase da ciência normal, e essa ciência normal vai chegar um momento de crise, a gente já vai falar um pouco disso, onde surgem outros paradigmas e uma revolução científica acontece. E aí uma nova ciência normal passa a existir, existe uma nova crise e uma nova revolução. É assim que ele pensa, né, a estrutura, vamos dizer assim, a dinâmica das revoluções científicas. Mas a fase pré-paradigmática que ele diz é um período onde você tem várias divergências entre quem pesquisa determinados fenômenos e onde você não tem estruturado uma disciplina efetivamente, onde você está construindo uma disciplina científica praticamente, né? Onde as regras, os princípios teóricos, os métodos, os valores, muitas vezes o limite dos objetos a ser estudado, ele está em questão, ele está sendo disputado, né? Então você tem vários tipos de classificação, descrição, e não existe ainda o que ele chama de paradigma. Quando um paradigma se estrutura, para o Thomas Kuhn, essa disciplina se torna uma ciência. Então ela entra numa fase que ele chama de ciência normal, né? Onde esse paradigma é um conjunto de crenças também, né, de padrões, que sobre ele vai se erguer uma série de pesquisas, né, que vai se erguer um conjunto de proposições, de teorias dentro desse campo paradigmático, né? O termo paradigma, para o Thomas Kuhn, ele tem uma acepção bastante elástica,
né? Em sentido usual, pré-Thomas Kuhn, o termo significa exemplo, modelo, mas o paradigma que é visto principalmente como uma constelação de crenças comungadas por um grupo, ou seja, um conjunto de teorias básicas, né, fundamentos sobre os quais e valores também, né, o que vão erguer técnicas de pesquisa de uma certa comunidade científica. Então, o paradigma é uma crença daquela comunidade científica, de uma determinada comunidade científica. Você pode falar que o termo crença é muito duro, mas o Thomas Kuhn ele quer exatamente mostrar que muitos dos fundamentos da ciência são efetivamente elementos que foram acreditados por parte de grandes pesquisadores que montaram aquela ciência. E sobre eles, você passou a criar uma série vamos dizer assim, desenvolvimentos dessa ciência, né? Então, um paradigma é um conjunto de crenças científicas e metafísicas também, que constitui um quadro de referência teórica, dentro do qual podem ser testadas, avaliadas, se necessário também revistas as teorias científicas, né, que estão naquele contexto, daquele paradigma, né? Por exemplo, a mecânica de Aristóteles, a óptica de Newton, a química de Boyle, a teoria da eletricidade de Franklin, estão entre exemplos dados lá na obra dele, do Thomas Kuhn, de paradigmas que fizeram algumas disciplinas adentrar a uma fase científica. Muito interessante isso. Por exemplo, outro exemplo, o paradigma cartesiano, ele, para conhecer o todo, ele propõe que é necessário dividi-lo em várias partes que o integram, e estudar cada uma dessas partes individualmente. Bom, isso é uma visão de paradigma também, né? Mas o paradigma cartesiano está lá no fundamento inicial das ciências modernas, né? O paradigma, ele fornece, portanto, os fundamentos sobre os quais a comunidade científica desenvolve suas atividades, né? Então, as pesquisas firmemente assentadas em teorias, métodos, exemplos de um paradigma são chamadas por Kuhn de ciência normal, né? Então, para o Kuhn, bem como para os filósofos da ciência da segunda metade do século XX, em geral, reconhece-se que fatos e teorias estão em constante relação de interdependência, como que em simbiose, né? Os primeiros, né, os fatos sustentando as últimas, as teorias, e estas contribuindo para a seleção de novos fatos, classificação, concatenação, predição e explicação. Então, o Kuhn disse que isso está dentro de um paradigma da ciência normal, né? De posse desse corpo de princípios teóricos, de regras metodológicas, o cientista não precisa, portanto, em cada momento, reconstruir os fundamentos do seu campo de estudo. Ele, começando de princípios básicos e justificando o significado de uso de cada conceito introduzido, assim como a relevância de cada fenômeno observado. Não, ele não precisa ficar reinventando a roda o tempo todo, porque os fundamentos do seu campo estão compostos. E, na verdade, ele tem que, a partir desses fundamentos e de outras teorias aceitas, a gente já vai ver por quem? Pela comunidade de cientistas, né? Aceitas como científicas, dentro daquele paradigma, ele passa a ter que inovar e criar teorias novas para ser aceito como um grande modernizador, um cientista original dentro daquele paradigma. Então, quando a ciência normal enfrenta questões sem solução, ou as suas explicações não funcionam mais diante dos fenômenos, aí o Kuhn denomina de anomalia esse momento. E quando essas anomalias se tornam muito frequentes,
significa que a ciência normal, aqueles paradigmas daquela ciência normal não são mais suficientes para enfrentar a realidade. Portanto, você vai ter um período onde a ciência normal entra em crise e que aí abre espaço de substituição do seu próprio paradigma. Nessas situações de crise, os membros mais ousados, segundo o Thomas Kuhn, os mais criativos da comunidade científica, propõem alternativas, propõem novos paradigmas. E aí é que está a tese principal do Kuhn, na qual a noção de paradigma exerce, portanto, o papel central, estrutura-se em torno do argumento contra a ideia da lógica empirista de mudança de teorias científicas, né? O Thomas Kuhn, ele tem essa lógica histórica aí. Os empiristas concebiam que a mudança da teoria ocorre como um processo cumulativo regular e tal, né? No qual os fatos empíricos descobertos através de observação, experimentações, impõem revisões das teorias e assim vai aumentando o nosso conhecimento gradativamente e assim vamos em frente. Mas o Thomas Kuhn tem outra lógica, ele mostra que não é assim. Os conhecimentos vão se acumulando, mas chega uma hora que aqueles fundamentos que ele chama de paradigma não conseguem mais explicar determinados fenômenos. Aí você tem a revolução científica, né? Na verdade, você pega o caso da física. A física newtoniana, ela permanece muito importante, obviamente, mas ela não explicava os nanofenômenos, os fenômenos dos grandes corpos. E aí surge uma outra física. Então surge um outro paradigma. Mas no caso da física, esses dois paradigmas, eles acabam convivendo, né, um ao lado do outro, né? Então é muito interessante isso. Portanto, para o Thomas Kuhn, não é os fatos vão acumulando as coisas, não. As mudanças científicas ocorrem por revoluções, nas quais um paradigma mais antigo é derrubado e substituído por um quadro de referência muitas vezes incompatível ou até mesmo incomensurável com o paradigma que substituiu, né? Isso é bem interessante. Então ele observa as ciências historicamente e ele vai dar essa explicação. Então essa explicação não tem nada de positivismo lógico, não tem nada de a ideia da falseabilidade e como que você vai avançando a ciência. Não, ele mostra que a comunidade, a partir de um paradigma, não consegue mais fazer aquilo ser algo dinâmico, algo que explica ou que faça uma profunda compreensão da realidade, né? Então, vamos pular aqui. Você... deixa eu ver aqui. Fatos empíricos, né, alegados em apoio da teoria mais antiga tornam-se irrelevantes para a nova teoria ou o novo paradigma, né? E aí as questões levantadas e respondidas no novo quadro de referência, eles transcendem, eles ultrapassam as do quadro antigo, né? Então, efetivamente, você passa a ter dois quadros de referência naquele momento onde está acontecendo a revolução científica. Ou eles se estabilizam, como no caso da física newtoniana e na física quântica, ou, na verdade, um paradigma passa a suplantar o outro. Porque muitas vezes eles usam linguagens diferentes e eles não são fáceis de intertraduzir, né? Esses episódios de revolução são separados por longos períodos, segundo Thomas Kuhn, de uma ciência normal, durante as quais as teorias de determinados paradigmas, os que estão consolidados como ciência normal, são refinados, são polidos, são elaborados, né? Então, às vezes, tais períodos são chamados de períodos de solução de quebra-cabeças, né? Curioso isso, pois as mudanças devem ser entendidas mais como um brincar de detalhes das teorias para salvar os fenômenos que ela analisa, que como passos que nos aproximam mais da verdade. Então é muito comum
você vai fazer uma pesquisa de iniciação científica e aí você, ou de mestrado, de doutorado, você acaba vendo que você tem que fazer aquele quebra-cabeças com aquele paradigma que você está lidando. Então, o Thomas Kuhn é muito perspicaz na análise que ele faz de como se pratica efetivamente a ciência, né? E aí, nisso, eu queria ressaltar a importância da comunidade científica para a produção da ciência, né? E tanto é que tem uma frase do circular do Kuhn que ele defende, ele defende como extremamente válida. Ele diz: um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica compartilham. E, inversamente, uma comunidade científica consiste das pessoas que compartilham um paradigma. Isso é muito interessante. Portanto, os paradigmas podem ser descobertos por meio da averiguação do comportamento dos membros de uma comunidade dada, uma comunidade científica específica. O Kuhn, ele afirmou em seu livro que se o seu livro tivesse sendo reescrito, ele começaria com uma discussão sobre da estrutura comunitária da ciência, porque a ciência é feita pela comunidade de cientistas, pelos seus pares. Um tópico que se tornou recentemente um significativo objeto de investigação sociológica e que os historiadores da ciência também estão começando a levar a sério. Nessa perspectiva, uma comunidade científica consiste dos praticantes de uma especialidade científica. Eles foram submetidos, por exemplo, aos mesmos processos educativos, iniciações profissionais similares, em uma extensão sem paralelo na maioria dos outros campos. No percurso, eles absorvem a mesma literatura técnica, tiram dela as mesmas lições. Por isso que a gente, na universidade, a gente na nossa área de especialidade, a gente é levado o tempo todo a trabalhar esses paradigmas, né? A gente realizar essas iniciações, atuar nesses manuais, ter esses procedimentos. Por quê? Porque nós estamos começando a integrar também uma comunidade científica. Dentro de vários campos da ciência, nós vamos ter escolas que abordam de modo diferente, muitas vezes incompatível, o mesmo objeto de investigação. Mas para o Kuhn, isso vai durar pouco, né? Isso é muito mais raro do que em outros campos da atividade e da vida, né? Ele pensa assim, né? A sua competição entre essas escolas, né, teóricas, ela vai logo, segundo ele, terminar. Eu tenho muitas dúvidas disso, mas fica aqui o pensamento do Thomas Kuhn, né, que ele analisou com base na história que ele reconstruiu, né, que ele realizou. Então, o Kuhn vai dizer, como resultado, os membros de uma comunidade científica veem-se e são vistos pelos outros como pessoas responsáveis com exclusividade pela busca de um conjunto de metas compartilhadas, entre as quais o treinamento dos seus sucessores, né? Então, a comunidade também se reproduz. Ela tem os seus líderes, os seus decanos, as suas figuras de respeito, né? É muito curioso. E essa comunidade científica, como toda comunidade meio provinciana, ela reage muito fortemente quando ela é cutucada, né? Quando ela é questionada, porque imagine, um determinado paradigma vai ser questionado, imagine quantas teses de doutorado foram feitas, quantas pesquisas, quantas palestras foram feitas sobre aquele paradigma que está sendo destruído, né? Então, a comunidade entra em guerra quando você tem uma estrutura de revolução científica também. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, eu só estou mostrando o pensamento do Kuhn, né? Dentro de tais grupos dessas comunidades específicas, né? Comunidade dos físicos, a comunidade dos químicos, a comunidade dos biólogos, dos zoólogos, e você tem também divisões, né? Dentro dessas grandes comunidades, você vai ter grupos. E dentro desses grupos, a comunicação é relativamente plena, diz o Thomas Kuhn, e o ajuizamento profissional relativamente unânime.
A gente sabe o que que é um bom trabalho dentro de um campo, o que que é uma boa tese, o que que é os métodos aceitáveis, enfim. Tem uma série de unanimidades, né, de consensos. Por outro lado, exatamente porque a atenção de diferentes comunidades científicas é focalizada, é focada em diferentes objetos, a comunicação profissional que cruza fronteiras desses grupos é árdua, segundo Kuhn, e resulta muitas vezes em incompreensões. Só que chega uma hora, você pega o projeto da Universidade Federal do ABC, é um projeto interdisciplinar que atravessa fronteiras de grupos. Então, por isso que eu aqui tenho uma formação em ciência social, vocês, a maioria, tem uma formação em ciências exatas, chamada ciências da natureza, vocês estão dialogando comigo. Por isso que eu sou de um laboratório onde o Lab Livre, né, a gente desenvolve tecnologias livres para políticas públicas. Então, a gente tem muito diálogo com outras áreas. A gente está começando um diálogo também com a neurociência, mas a gente tem um diálogo com a computação, com a matemática. Então, por quê? Porque tem vários fenômenos que especificamente já não dão conta, ou seja, esse paradigma do desenvolvimento só específico, cada vez mais dividido, cada vez mais estudando uma porquinha, um detalhezinho, porque os grandes detalhes, os detalhes maiores já foram descobertos, já foram definidos. Essa ideia da especialização, ultra especialização, ela está se mostrando já falha para fazer determinadas soluções, para explicar muitas dos fenômenos que nós estamos enfrentando hoje. E aí que eu queria terminar dizendo que essa é a visão do Thomas Kuhn, né, de como a ciência é desenvolvida, como a ciência avança, né, como ocorrem revoluções científicas e por que que ele se coloca contra o positivismo, que diz que tudo é neutro, que não vê essa ideia da comunidade científica, não ataca, diz que o que a ciência faz não tem fundamentos muitas vezes que são móveis, que não são crenças. Enfim, o Thomas Kuhn ele traz uma obra tão poderosa que mudou efetivamente a epistemologia, né? Ele trouxe uma perturbação muito grande, um debate enorme na história da ciência, na sociologia do conhecimento, na epistemologia, na filosofia da ciência. Espero que vocês leiam o texto que a gente combinou, e é isso aí. E até a próxima.